Diletos amigos, saudações a todos. Dando continuidade aos nossos episódios de coluna, vamos novamente responder algumas questões da nossa audiência. Como vocês podem observar, estamos no cenário novo já há alguns episódios. Tá? E para representar a audiência, chamo a doutora Alessandra. Eu já estou ficando até quase confortável aqui nesse papel de ser o porta-voz, né, dos nossos telespectadores. Com certeza aí, eles estarão nossos representados à seguidores. altura. Eu espero que sim, senão o pessoal já reclamem, dê um feedback no canal que a gente vai tentando melhorar. Hoje, eu queria ouvir muito questionamento a respeito das cirurgias minimamente invasivas, né? Então, a gente tem a tendência a acreditar que pequenos buracos, né, pequenas incisões seriam sempre melhores. Nós viemos de uma época que tinha até umas brincadeiras, né? A gente tentava fazer as cirurgias menores, né? A gente tinha ranking para ver quem fazia menores e os professores reclamavam, né? Falavam que pequenas incisões, grandes bagunças, né? Que a gente aprontava. Mas Sim, hoje é uma tendência. Hoje é uma tendência. Houve uma evolução da tecnologia. E assim, o que precisa se entender é o conceito que é minimamente invasivo. É minimamente invasivo a uma determinada estrutura, tá? E minimamente invasivo quando você consegue performar uma cirurgia de uma forma de incisões pequenas com o uso de uma ou outra tecnologia, tá? Não é que você faz meia cirurgia, mesmo porque em coluna meia cirurgia não garante meio resultado. Exatamente. Tá? E em coluna, quando se diz minimamente invasiva, é quando você consegue fazer uma reprodução de uma cirurgia que faria aberta, mas com cortes pequenos ou múltiplos cortes, né? É um conceito interessante, né? Porque a gente fala também, às vezes, da cirurgia de ATM ou da cirurgia de cancinostose, né? Então, existem algumas técnicas que a gente consegue fazer por pequenas incisões, Isso. mas em algumas vezes as pequenas incisões elas acabam não valendo a pena, porque o que a gente demora, dá o dano que a gente consegue causar, às vezes uma incisão meio centímetro maior nos permitiria mais rapidez e Sim. então, assim, nem E sempre um resultado melhor. Né? Exato. Então, nem sempre é uma melhor indicação. Então, cada indicação, a gente continua naquela conversa que a gente sempre teve na 100, para prego, martelo, parafuso, chave de fenda. Então, a nossa caixa de ferramentas sempre tem que ter várias ferramentas, né? Para a gente adaptar para cada caso. E a cirurgia, assim, a vantagem, né, é que você causa uma agressão, uma lesão menor ao doente, né? Qual seria uma vantagem, realmente, de fazer uma incisão menor? Fora a parte estética, né? Que eu vou comprar ao meu lado. E no caso da coluna, por exemplo, você tem menos agressão à musculatura. Imagina, você vai operar uma coluna e tem uma lesão, sei lá, de 10 centímetros na musculatura, e você consegue fazer minimamente invasivo com 2 centímetros. Na prática é o quê? Dor? Não só dor, mas função também. Porque, às vezes, numa técnica mais tradicional, você descola a musculatura e acaba denervando essa musculatura, né? Então você tem perda muscular só pelo afastamento, né? Você tem, justamente, quando ressonâncias de controle, você vê, às vezes, a transformação gordurosa dessa musculatura no ponto que você operou, né? Então... Tá? Mas, assim, você tem outras vantagens, né? Você sangra menos, com certeza, tá? A dor pós-operatória e mesmo o bloqueio que você pode fazer local, você usa menos anestésico, né? O índice de infecção pela agressão é menor, tá? E tem uma cicatriz menor na pele. Sim. Muita gente valoriza isso como mas na verdade os ditos anteriores é que é o verdadeiro ganho do minimamente invasivo. Perfeito. É interessante a gente... Tem um caso muito interessante de uma paciente, assim, que era muito querida, assim, era muito amiga, e eu lembro dela ser... Ela era bem magrinha, uma menina jovem, né, muito bonita, e ela teve uma queixa, né, de dor na perna, acho que é isso, uma dor na perna, e ela me ligou, né, sempre, devido ao médico da família, as pessoas sempre perguntam, né, eu tive uma dor, eu fui no pronto-socorro, esse remédio tá certo? Aí eu brinquei com ela, falei, mãe, poxa, você tem o maior especialista de coluna aqui na clínica, você foi no pronto-socorro? Aí ela passou a medicação, eu falei, bom, tá habitual, mas faz o seguinte, né, se em 3 dias não melhorar, você vem.
E ela veio e eu lembro de você fazer essa avaliação e ela estava já com uma alteração, um formigamento, acho que Se, era reflexo, o que que você tinha visto? se for a paciente que a gente estava conversando, né? Ela tinha uma hernia discal e tinha uma alteração de reflexo, né? Ela já tinha uma Tinha alteração uma de reflexo, então assim, alteração. no exa a dor tinha melhorado parcialmente, não tinha melhorado Isso. tudo, mas ela tinha uma alteração já de função, né, que ela, assim, não Sim. era perceptível, né, por ela, mas você percebeu no exame clínico o Ela tinha uma reflexo. perda de reflexo, né? E a queixa de dor persistia, né? Ela tinha uma hernia extrusa, na verdade. Eu lembro da gente fazer a ressonância, tudo, e foi uma coisa interessante realmente essa parte da limitação, eu lembro dela enrolar um pouquinho, porque era festas, férias, final de ano, alguma coisa assim, ela postergou um pouco a cirurgia, e teve uma coisa interessante de você falar pra ela assim: "Ah, não usa salto", É, né. é que assim, a coluna ela existe em ângulos, né? E existe uma posição em que a distribuição de força pela coluna ela é melhor distribuída. Quando você usa salto, você muda o equilíbrio. É igual, por exemplo, a gestante, né? A gestante no terceiro trimestre tem aquele barrigão, a coluna tende a ir para trás, justamente para ela manter o centro de gravidade dela. Só que aí ela tem dor na coluna, porque de uma hora para outra ela passa a ter aquele peso a mais e uma coluna um pouco mais inclinada do que ela tinha anteriormente, né? Então, com o salto é a mesma coisa. O salto ele altera essa angulação. Ah, então não é uma lenda. Não, salto realmente não foi feito para ser usado assim, né? Só começo de Fora, festa então. fora as outras alterações, né? Tem quem usa de forma encurtamento de tendão, tá? Isso existe. Isso muda toda a dinâmica, né, da coluna, do aparelho locomotor. Puxa, Realmente não é uma lenda, né? ele gosta tanto de salto. Pessoal menorzinho, assim. Bom, então, as vantagens de uma cirurgia e essa paciente eu lembrei aqui justamente por causa disso, né, porque foi feito nela, eu entrei na cirurgia Uhum. pra Fechar, pra fechar, eu porque, assim, lembro, ela de um ela queria ponto. muito: "Ai, não, doutora Alessandra, eu quero que feche a minha cirurgia por causa da cicatriz e tal". E Fechar uma eu cicatriz invisível. não, que a plástica tem que fechar e eu Eu lembro. um ponto, eu falei: "Não", aí eu, né, fiquei, né, constrangida, porque realmente é uma cirurgia de um ponto, né. Eu lembro do caso dessa paciente, a gente fez uma técnica endoscópica, né? Foi feita uma cirurgia endoscópica. A gente vai até falar mais para frente a técnica específica, né? Mas ela tinha uma doença que era factível ser executado por técnica minimamente invasiva do tipo endoscópico. Ah, então nós temos vários tipos de minimamente invasiva, não é Temos. só Hoje, minimamente invasiva é conhecido pela sigla MIS, né? Cirurgia minimamente invasiva, Minimal Invasive Surgery. E tem várias técnicas. Tem desde técnica tubular, onde você consegue lesa um pouco mais, mas você consegue uma ampliação maior, até quando é lesões mais pontuais, fazer de forma endoscópica. Tem que lembrar que o endoscópio ele tem uma limitação com relação à durabilidade de um instrumental. Por exemplo, você precisa fazer uma descompressão do canal ampla, né? A broca que passa pelo endoscópio, ela não é tão tão forte, tão efetiva como a broca de um drill, né, que a gente usa igual que a gente se usa em crânio, né. Então tem essas limitações. Às vezes você pode performar, realizar a cirurgia, né, mas às vezes é um pouco mais difícil. Mas aí cirurgias pontuais, por exemplo, de uma hérnia, em que às vezes você come até pouco osso, eu acho que é perfeito. Eu acho que é ah, muito rápido, né. E dependendo da localização, pode até ser feito com anestesia local. o paciente Eu então em lembro que tese você também entrou numa cirurgia comigo que a gente fez com anestesia local. o paciente foi embora no mesmo dia, a gente fica É, constrangido de dar alta, né, então, se vamos operou a coluna, vai embora é, no mesmo dia, mas assim, fica um pouco a cirurgia ela é que esse é a mudança do conceito, né? exato, assim, a Igual a gente tinha gente ideia falou no de que a episódio cirurgia de passado. coluna Isso, aleijava as pessoas, justamente. né. Todo mundo conhece alguém que tem um amigo que ficou aleijado por Sim. cirurgia de coluna. E igual a gente falou no episódio passado, quando você faz um diagnóstico muito pontual e é aquela doença do doente, você consegue esses resultados com a técnica minimamente invasiva. A gente volta naquele ponto do diagnóstico, né, ser
a parte mais importante, Sim, né, da doença da da coluna. doença. E essa previsão, esse estudo para a gente ver qual tipo de É, cirurgia, né? por exemplo, você tem um tumor na cabeça e você faz uma ressonância. Aquele tumor está ali, está bem definido. é, Você vai tirar aquele tumor, você vai usar a técnica adequada e os parâmetros adequados. Na coluna, você sabe que tem uma doença e às vezes só que o exame de imagem mostra mais alterações do que realmente é a dor do doente. Então são coisas diferentes, né? É muito importante identificar Sim, que se o que você está vendo no exame, você é o que reflete reflete no no paciente. paciente. Ou se o que você achou no exame clínico é compatível com o que você detectou no exame de imagem. Então, assim, pensando na cirurgia minimamente invasiva, você conseguiria falar assim, quais seriam os candidatos ideais, assim, que tipos de pacientes que seriam, que tipo É, de doenças na coluna que você iria para cada tipo de cirurgia é, minimamente invasiva? Não. sim, eu acho que assim, eu acho que lesões pontuais da coluna, por exemplo, uma hérnia de disco extrusa Em um um nível. lugar. Você pode até ser mais, só que você vai fazer por canais específicos e conseguir ângulos diferentes, né? Pode ser 2, 3 hérnias, não tem problema. Só que você talvez faça mais furinhos, vamos assim dizer. Mas diferente de uma cirurgia de escoliose, né? Que você tem que colocar parafuso na coluna inteira. Então, quando a gente tiver talvez uma lesão de osso maior, talvez você não Você conseguiria. pode ter uma lesão de osso. Suponhamos que você tem uma lesão pontual desse buraco do osso, que você quebrou o osso e tem um pedacinho de osso. Ainda assim você Você consegue pode, fazer. porque é uma lesão muito pontual. Então você não precisa fazer uma extensão muito grande. Então, nesses casos, eu acredito que a cirurgia minimamente invasiva é muito bem indicada. E seja por qual técnica, seja tubular, seja endoscópica. Aí, eu acho que, por exemplo, vamos supor que você vê uma hérnia de disco em um senhor de, sei lá, 80 anos, que ela já está calcificada. A cirurgia endoscópica ela é mais difícil de ser realizada. Diferente da cirurgia endoscópica realizada na sua amiga, que é uma paciente jovem, teve uma hernia extrusa abrupta, um disco molinho, um canal ainda amplo, que você consegue fazer muito rápido. E as E, infiltrações, né, os bloqueios, eles são considerados uma cirurgia minimamente invasiva ou é uma então, outra forma de tratamento? na minha opinião, isso é uma questão de opinião agora, os bloqueios, eles não são realmente cirurgias. Igual, eu acho que para ser cirurgia, você tem que reproduzir a técnica. Claro, a técnica ela pode mudar, tá? Mas assim, a infiltração é com agulha, praticamente não deixa nada, e você infiltra químicos ou radiofrequência naquela região para melhorar uma dor, né? Mas talvez você não consiga tratar a, a, a doença, A a causa. causa, né? Por exemplo, você até pode, às vezes, no hérnia de disco, existem descrições de técnicas que você faz com que esse disco murche através Do calor da radiofrequência? da radiofrequência, né? Mas nesse caso, vem muito de experiência, né? Perfeito, eu acho que respondemos as perguntas solicitadas. Então, acho que o tratamento da cirurgia de coluna ele é bastante amplo. Sim. Então, não basta querer fazer cirurgia por um buraquinho pequenininho. Não, eu acho que assim, você pode ser candidato à cirurgia de coluna e você vai falar com o seu cirurgião sobre qual é a melhor técnica. Tem que lembrar que, assim, o know-how, né, para se adquirir alguma técnica, ela leva algum tempo, tá? Ela não, principalmente técnicas mais novas que saem um pouco fora do padrão, como é a própria endoscópica, né? Então você tem que ter um certo número de cirurgias para se sentir seguro para poder fazer, tá? E você conversa com o seu cirurgião, tá? E às vezes o que ele tem para oferecer, mesmo que não seja isso, talvez tenha ainda um resultado melhor, mesmo às custas de uma cicatriz um pouco maior. Sim, Mas o importante é que o resultado você fique bem, tá? exatamente. Então, essa escolha fica a Sim. critério do cirurgião, né? O, Infelizmente, o paciente ele pode perguntar, sim, sim. é importante que ele questione, que ele tire as dúvidas,
mas a escolha da É, ferramenta, até, né, vou dizer, de experiência e de costume do cirurgião dele é o mais importante, né? eu uma das coisas que acontece em cirurgia, né, não só em cirurgia de coluna, você como cirurgião também, algumas coisas são modas. Modas como o que há de mais frequente na amostragem analisada, né. E de repente se descobre um negócio que serve para tudo. De repente aquela coisa não serve para nada. E no final aquela coisa serve para aquilo que foi projetado mesmo, Exato, lá tá. a gente Então assim, você foi perfeito colocar essa quando vem uma técnica nova, a gente usa isso, para todas as pra coisas, depois tem algumas coisas que aquilo não funciona, a gente fica um pouco com medo, passa a não usar para nada, e isso, depois a gente vai adequando para a melhor a indicação para melhor indicação aquela que se tem, coisa. tá. Então, na cirurgia de coluna é assim. Eu venho de uma época, né, em cirurgia de coluna que a moda, né, e volto a falar, moda como que há de mais frequente na amostragem, era a instrumentação. E hoje em dia o Instrumentação é o quê? instrumentação é colocar parafusos, né, Ah, para certo. imagina aquele muro de arrimo que você coloca Escória. aquelas escoras, né, você coloca umas escoras para tornar a coluna, digamos assim, mais rígida, né. Hoje eu instrumento muito pouco, comparado nos idos de 2000, tá. Mas eu acho que era um amadurecimento, né, e era o que a literatura da época falava, tá. E hoje em dia e e é importante a gente tirar essas dúvidas sobre cirurgia minimamente Sim. invasiva para esclarecer sobre o que pode ser feito, quem pode fazer isso aí de fato, tá. Espero ter esclarecido as dúvidas aí da nossa audiência. Perfeito, eu creio que a gente passou por todas as solicitações. Gostaríamos de deixar em aberto também, pedir para o pessoal, né, quem tiver mais dúvidas, se inscreva no canal, podem enviar as perguntas por ali. Nós vamos recolher e fazer provavelmente um novo round, Um novo né, round de perguntas. de Eu acho que assim, só deixar a última. A gente falou um pouquinho de infiltração, né? Infiltração, hoje em dia, por exemplo, eh, antigamente, até algum tempo atrás, vamos assim dizer, a gente fazia-se em ambiente hospitalar. Hoje nós já conseguimos fazer, né, com o uso de ultrassom, por exemplo, tá? São tecnologias que são incorporadas para poder fazer essa prova terapêutica ou hã. essa terapêutica, né? Nesse caso, o doutor Gabriel já falou bastante pra Sim. gente da termografia, então seria uma análise objetiva É, de inflamação, de o algum de ultrassom auxiliar a é termografia seria alguma coisa prévia que poderia auxiliar na nessa resposta, na comparação. comparação de resposta de Sim, tratamento. a termografia sim. Vamos ver se a gente E marca a com o doutor Gabriel para mas falar o mais. ultrassom você consegue fazer um procedimento sem, ah, usar a emissão de raio-x, né, que eu acho que é algo que é promissor e que Em ambiente ambulatorial, em a gente ambiente de conseguiria. clínica, né, que É, é muito importante. então seria uma coisa que, assim, talvez um alívio imediato, uma prova, né, como Uma se uma prova prova de terapêutica, né. terapêutica, né, ser uma tentativa de tratamento, se o paciente responder, vocês já têm um caminho, né, Sim, já um teste, se sem aquilo vai dúvida. funcionar ou não. É bastante interessante, vamos ter que montar um episódio Sim. só sobre esse tema. Só para avisar isso a nossa audiência. E assim, qualquer dúvida, encaminhe para as dúvidas para o nosso canal, tá? Lembrando que o tratamento de qualquer doença de coluna, ele é sempre individualizado, tá? E se você se identificou com algo que a gente falou aqui, procure o seu médico, ou se não tiver, procure a equipe da SEM, tá? Bom, eu acho que novamente foi excelente esse esclarecimento. Muito obrigado pela representação à Obrigada. nossa audiência aí, ter colaborado com o programa. E muito obrigado a você, que é a nossa audiência e é a razão do Semcast. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.